Seja bem-vindo, seja bem-vindo a esse canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Aqui nesse canal eu falo sobre mudanças que estão acontecendo no diagnóstico de transtornos mentais, sobre um modelo dimensional, um modelo unificado para a gente entender a psicopatologia. Esse modelo que é baseado na personalidade e que usa o Big Five, modelo de 5 fatores, como o seu cerne. No mês passado eu coloquei aqui uma aula aqui no YouTube sobre a aplicação clínica do Big Five. E essas aulas são escolhidas, né, por pessoas que fazem parte de um grupo de WhatsApp que eu coordeno e que a gente pode, onde as pessoas podem, a gente discute situações, a gente discute teoria, a gente envia materiais uns para os outros. É um grupo bastante produtivo e o pessoal votou, né, por essas duas aulas, votou pela aula em termos de aplicação do Big Five na prática clínica e o protocolo unificado para o tratamento de transdiagnóstico de transtornos emocionais, que é a aula de hoje. Então eu vou falar sobre o protocolo unificado, que é um tratamento baseado em evidências, que é destinado ao tratamento dos transtornos emocionais. E tudo isso vai ficar claro nessa aula. Mas o mais importante, já é muito relevante que você saiba, é que esse não é um protocolo como os outros protocolos. Ele tem um componente transdiagnóstico que o torna útil para a maior parte dos pacientes que um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, possa receber na prática clínica. Conhecer esse protocolo, ele é extremamente útil para o profissional. E ele tira as amarras da gente ficar preso a categorias diagnósticas, que é inevitável se a gente aplica o DSM e vai atrás de um protocolo para cada diagnóstico. Eu vou te explicar tudo isso aqui nessa aula. Essa aula tem 7 partes, são 6 partes teóricas, né? E uma parte de dúvidas, né? Tem o pessoal mandou dúvidas e eu vou respondê-las aqui, né? Então eu vou falar brevemente sobre o histórico recente desse modelo diagnóstico, falar sobre o modelo dimensional e sobre o neuroticismo, sobre o mecanismo dos transtornos emocionais, né? Mecanismo de produção de psicopatologia. Aí eu vou direto para o protocolo unificado, falar sobre evidência, fundamentação e formulação de caso e os módulos desse protocolo. Começando aqui sobre esse histórico, né? Anteriormente a 1980, o que a gente tinha ali, antes do DSM-3, que foi publicado em 1980, a gente tinha categorias muito amplas, como, por exemplo, as neuroses, né? E baseadas predominantemente em teorias psicodinâmicas. O DSM-3 inaugura um sistema muito diferente que visa uma operacionalização em critérios diagnósticos. Ele é um sistema ateórico, ele se pretende não ser ali baseado em uma teoria, e ele usa critérios diagnósticos para separar os diagnósticos. Busca-se uma confiabilidade, né, através desses grandes estudos que são chamados de field trials, com uma avaliação de desfecho clínico, que a ideia é que esses diagnósticos todos sejam úteis para a gente prever o desfecho clínico. Mas a ideia foi separar, digamos assim, os diagnósticos entre si, até que no DSM-4 tem essa expressão em inglês, o zenith do splitting, né, o máximo do splitting, da separação, de você picar, de você cortar, separar os diagnósticos entre si. São faixas estreitas da psicopatologia, ainda que com uma confiabilidade insuficiente, porém maior do que havia antes de 1980. E esse modelo trouxe um impacto muito grande sobre os tratamentos em saúde mental, né? Então, automaticamente, muitas linhas da psicologia foram atrás de criar protocolos para o tratamento de cada uma dessas categorias, de cada uma dessas fatias da psicopatologia. Pânico, TAG, depressão e assim por diante. É claro que a TCC foi a linha da psicologia que fez isso com mais persistência e intensidade, né? A ideia é que esses protocolos adquiriram evidência, identificou-se ensaios clínicos bem feitos, que eles de fato funcionam, né? Tem um modelo do funcionamento do ser humano por trás disso, né? A teoria cognitiva tem a análise de comportamento tem outro, as terapias psicodinâmicas tem outros, e de como que isso traz a psicopatologia e, por consequência, de como que o tratamento vai ajudar o paciente a melhorar, com uma operacionalização desse procedimento, né, de aplicação de certas técnicas e de como que se monitoriza, né, essa melhora, né, que a gente, claro, espera que aconteça uma melhora, né. Agora, esse modelo, ele está passando por uma revisão.
né? Em que, ao invés da gente ter um splitting de fatiamento da psicopatologia, a gente não vai meramente para um lumping de misturar tudo e colocar tudo em um balaio de gatos. Isso já foi feito, quer dizer, a psiquiatria já tentou ali, de alguma maneira, diferentes modelos de juntos diagnósticos mais em categorias mais amplas, pega categorias mais específicas. Não é essa mudança que a gente precisa. A mudança que a gente precisa é a gente perceber justamente o que está aqui. Buscar fatores de ordem superior que sejam dimensionais. Um enorme problema do modelo contemporâneo do DSM é que é um modelo categorial. E a CID-11 também. E a gente sabe que a psicopatologia, a realidade empírica da psicopatologia é dimensional. Então, para começo de conversa, a gente já tem essa dificuldade enorme. Naturalmente, um modelo categorial para algo que na verdade é dimensional vai ter muitos problemas. A ideia contemporânea é trazer um modelo dimensional que vai trazer para a gente o entendimento da psicopatologia através dessas dimensões. Concretamente, a gente está em algum grau, olhando para semelhanças entre os transtornos mentais. E aí vem já o conceito, que já está no nome da aula, que são os transtornos emocionais. Os transtornos emocionais têm algo em comum entre eles. E a gente pode buscar um tratamento baseado nas diferenças predominantemente, ou um tratamento baseado nas semelhanças predominantemente. Eu faço questão de deixar claro que isso é predominantemente, porque nenhum tratamento vai ignorar a diferença entre pânico e TAG, não é esse o objetivo. Mas a ideia é, existem muitas semelhanças entre esses dois transtornos mentais e claro que a gente vai focar nas diferenças se a gente ficar pensando nos critérios diagnósticos do DSM, mas se a gente começar a focar nas semelhanças, em mecanismos, uma perspectiva funcional e entender essas dimensões de ordem superior, a gente vai perceber que a gente pode usar um mesmo tratamento para diferentes categorias do DSM. Por quê? Porque a gente consegue usar um mesmo tratamento para endereçar, para tratar esse fator de ordem superior que é comum a diferentes transtornos mentais. E que fator que é esse? Esse é o fator neuroticismo. Agora, o que é neuroticismo? Bom, em primeiro lugar, neuroticismo, ele é um fator do Big Five. O modelo de 5 fatores tem, claro, 5 fatores, e um desses fatores é o neuroticismo, além de extroversão, conscienciosidade, amabilidade e abertura. Não vamos falar desses fatores aqui nesta aula. Eu falei um pouco deles na aula de aplicação clínica do Big Five e tem várias aulas aqui no canal, vários outros vídeos no canal em que a gente fala deles. Tem só sobre o Big Five, tem vídeos interessantes que você pode consultar, tá? Mas a ideia aqui é falar do neuroticismo e já está aqui para você. O que tem em comum a diferentes transtornos mentais relacionados ao neuroticismo, que aqui o protocolo chama de transtornos emocionais, é a reatividade aversiva às emoções, é um enfrentamento evitativo. Né? O que é exatamente neuroticismo? Né? O neuroticismo ele envolve uma reatividade a estresse. O evento estressante ele oferece um desafio para o organismo, com um componente subjetivo, claro, do indivíduo perceber aquilo como um desafio relevante e a partir daí surgem emoções negativas, que podem uma pessoa que tem elevado neuroticismo acontecer por gatilhos relativamente menores, as emoções surgem de maneira mais intensa e com uma demora a um retorno à linha de base. Essas emoções que a gente está falando aqui no neuroticismo são emoções negativas. Emoções negativas, ou emoções de valência negativa, são emoções desagradáveis, desconfortáveis, sofridas. Isso não quer dizer, e o protocolo tem isso como um elemento essencial, não quer dizer que elas sejam ruins, e muito menos que elas devam ser evitadas. A evitação dessas emoções é a raiz do problema, é o mecanismo pelo que surge a psicopatologia. E as emoções negativas, a gente pode descrevê-las com uma certa classificação aqui, né, de separá-las desses termos de ansiedade, medo, culpa, raiva, tristeza, angústia, vergonha e outras, né, que estão as principais, mas a gente tem que ir além de raiva e medo, a gente tem que descrever as emoções de maneira
detalhada, a gente tem que ensinar, ajudar os nossos pacientes a perceberem as emoções, a perceberem o que traz as emoções, perceberem como é que eles mesmos lidam com as emoções, né? E a ideia aqui do neuroticismo envolve uma percepção de estresse, uma reatividade ao estresse, perceber o mundo como perigoso, ameaçador, incontrolável, inacessível, né? O indivíduo não tem uma capacidade de acessar o mundo, de agir sobre o mundo, de se proteger efetivamente e de conseguir lidar. O evento estressante parece muito maior que o indivíduo, né? Então tudo isso é bastante característico desses transtornos emocionais, né? E uma regulação emocional de enfrentamento evitativo. Perdão, falta a palavra evitativo aqui, enfrentamento evitativo. Agora, isso tem a ver com o sistema nervoso central? Com certeza. O sistema de estresse é um dos sistemas cerebrais mais bem escritos, né? E a gente sabe, na hora que a gente estuda as neurociências, os estudos de neuroimagem, que os diagnósticos do DSM, eles não têm uma grande relação específica com alterações de neuroimagem. Isto é, as alterações de neuroimagem, elas são inespecíficas entre diferentes transtornos mentais. Quando que a gente consegue associar psicopatologia com sistemas cerebrais, com circuitaria cerebral? É quando a gente usa um modelo dimensional, em que, por exemplo, quando a gente entende que o mecanismo do neuroticismo no sistema nervoso central é no sistema de estresse. Aqui tem uma especificidade que a gente precisa. Não é o tema dessa aula, mas eu resolvi trazer esse tema também para mostrar uma robustez epistemológica, né, que a gente consegue finalmente linkar aqui psicopatologia com neurociências de maneira robusta, né? Por que a gente vai atrás de neuroticismo? Qual a importância dessa descrição que eu fiz? Vamos tentar entender, assim, a importância do neuroticismo. Eu já coloquei aqui as 10 grandes importâncias do neuroticismo para vocês, né? Ele é extensamente estudado. Se você escrever neuroticismo no PubMed, é muita coisa. Só que os estudos não é só muito estudo, tá? Os estudos, eles são válidos, eles têm uma grande confiabilidade, eles têm uma robustez, tá? E muito importante, tem uma crise de replicabilidade nas ciências, particularmente nas neurociências. E a ciência da personalidade, e uma grande parte da ciência da personalidade é o neuroticismo, ele é um dos fatores do Big Five mais estudado, sobreviveu a essa crise de replicabilidade. Ele submete a esse crivo muito importante da ciência, esse estudo. O interessante, ele é replicado, a gente pode repetir, se a gente repetir em uma outra circunstância, com outra amostra, ele se sustenta? Sim. Então isso mostra uma robustez muito grande. Integrado ao construto estresse, né, o sistema de estresse, o sistema nervoso central, né, com esse modelo de adoecimento, de ápice de estresse, que é muito importante para a psicopatologia, claramente. Integrado ao desenvolvimento, a gente entende, né, tem um modelo que é capaz de explicar, desenvolvido pelo David Barlow, né, que é o criador do protocolo unificado, de como que uma vulnerabilidade biológica de temperamento interage com eventos precoces de vida, para combinar com um elevado neuroticismo ali por volta da adolescência, que confere para o indivíduo uma vulnerabilidade diante de um outro estresse desenvolver um transtorno mental. De fato, a maior parte dos transtornos mentais surge na adolescência ou no início da vida adulta. Então a gente tem um modelo de desenvolvimento de sensibilização de circuitaria de estresse, de ampliação de reatividade emocional, de ampliação de reatividade aversiva com enfrentamento evitativo das emoções, que confere para o indivíduo ali uma vulnerabilidade ao desenvolvimento de transtornos mentais. Ele é o fator subjacente ao espectro internalizante, né, para compreensão de processos psicológicos, que são associados, por exemplo, à depressão e à ansiedade. Então, o espectro internalizante, isso é uma literatura que os psicólogos que trabalham com infância e adolescente, os psiquiatras conhecem muito bem nessa divisão entre psicopatologia internalizante e externalizante. Então, a gente pode chamar esses transtornos mentais de transtornos emocionais, como é o nome que se dá no protocolo unificado, mas a gente pode chamá-lo de espectro internalizante, né? E de uma percepção de que há bastante tempo a gente sabe que tem algo em comum muito relevante entre vários desses transtornos mentais, né? O neuroticismo tem uma relação com a psicopatologia em geral. A gente sabe que a psicopatologia ela tem algo em comum em toda a psicopatologia, que a gente chama de fator P, né? Não é o tema da aula, esse é um tema complexo, mas existe algo, né, em comum em toda a psicopatologia. O neuroticismo, ele é responsável por grande parte desse aspecto comum à psicopatologia. Porque, assim, se você parar para pensar quantos por cento dos seus pacientes não tem uma carga de emocionalidade negativa intensa, mesmo os pacientes diagnósticos que não têm na sua definição uma emocionalidade negativa intensa, como é o TDAH, os pacientes sim têm elevado neuroticismo, né? Você não precisa disso para descrever o transtorno mental.
né? Não tem pânico sem emocionalidade negativa. Tem TDAH sem emocionalidade negativa, mas a imensa maior parte dos pacientes ali vão apresentar um neuroticismo elevado. E aqui vamos para o item 6, né? Que ele é relevante para praticamente todos os transtornos mentais. Então, esse conhecimento, ele é útil, portanto, para praticamente todos os pacientes que os profissionais encontram, talvez com uma exceção, que é a psicopatia, né? Que é uma minoria da minoria da minoria dos pacientes que nos procuram, né? Tem uma ampla literatura sobre regulação emocional. Entender o neuroticismo, entender os transtornos internalizantes, os transtornos emocionais e o protocolo unificado agrega toda essa literatura de regulação emocional. De uma regulação emocional que ela é mal adaptativa, e nesse contexto dela ser mal adaptativa, emerge uma psicopatologia, né? O neuroticismo tem uma enorme relação com saúde física, saúde, síndrome metabólica, eventos cardiovasculares e sofrimento e disfunção diante de doenças físicas e hábitos de saúde. Isso é extremamente amplamente descrito na literatura, com estudos muito bem feitos, né, que, por exemplo, associam o neuroticismo a risco de infarto agudo do miocárdio, né? E muitos dos construtos mais importantes para a psicologia, como mindfulness, como um traço, ou decentering, aceitação, são construtos que são incorporados nesse mecanismo de produção de psicopatologia do neuroticismo. E a gente tem tratamento para isso. A gente tem um tratamento, né? Quer dizer, toda essa importância e, felizmente, a gente tem um tratamento. O desenvolvimento envolve a gente identificar os processos essenciais que conferem risco à saúde mental, né? Tem várias novas iniciativas dessa classificação, como o Research Domain Criteria e o Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, muito diferentes entre si. O RDoC mais neurobiológico, o HiTOP mais clínico nas descrições dessas dimensões, né? E a gente tem um modelo de traço para o neuroticismo. A gente tem uma forma de entender isso. Uma vulnerabilidade biológica geral, hereditária, uma vulnerabilidade psicológica geral, né, que consiste em um senso de imprevisibilidade, incontrolabilidade, com alterações cerebrais relativas a isso e que estão muito relacionadas a experiências adversas precoces, né? Uma vulnerabilidade psicológica mais específica, que também é amplamente aprendida, né? E que vai ali determinar, encaminhar o indivíduo para ter um determinado transtorno mental em relação ao outro. Quer dizer, o indivíduo tem um componente biológico, o neuroticismo tem uma carga genética bastante considerável, indubitavelmente, né, essa carga grande. O indivíduo tem eventos adversos precoces que conferem para ele uma vulnerabilidade geral e por algum motivo esse indivíduo desenvolve uma depressão e não um pânico, ou um TAG e não um pânico, né, em função de uma vulnerabilidade psicológica mais específica. Tem aqui uma figura de um livro muito importante aqui, né, do neuroticismo, em que a gente tem uma vulnerabilidade biológica, como eu falei, com esses eventos precoces que conferem uma vulnerabilidade psicológica precoce, em um contexto de uma resposta de estresse desregulado, a gente tem um elevado neuroticismo. Em um segundo momento do desenvolvimento dessa pessoa, anos depois, algum outro evento de vida confere uma vulnerabilidade psicológica específica para o surgimento de um transtorno emocional. Quer dizer, um evento adicional interage com o neuroticismo para que surja um transtorno emocional, dentre vários que eu vou comentar aqui hoje, né? Ou seja, os eventos estressantes ambientais interagem com as vulnerabilidades biológicas de maneira bidirecional, influenciam os níveis de neuroticismo, ou seja, o indivíduo que tem uma predisposição genética para uma reatividade de estresse, ele está mais susceptível, portanto, ao impacto negativo desse evento estressante. Então o indivíduo sente que ele perde a capacidade de enfrentamento e tem piores desfechos clínicos. E isso tem a ver com uma sensibilização de circuitaria de estresse, uma hipervigilância e a maior reatividade a ameaças, com uma demora para o retorno à linha de base dessa emocionalidade negativa e uma generalização dessa resposta ao estresse. Isso culmina com níveis elevados de neuroticismo, de muita emocionalidade negativa, e com uma percepção de que o mundo ele é incontrolável, ele é inacessível, que o indivíduo não consegue lidar com o mundo, né? Então a gente tem componentes neurobiológicos de perceber que isso tem a ver com o funcionamento do hipocampo, né? E que acaba entendendo estímulos, eventos que não eram para ser estressantes como eventos perigosos. Esse é um mecanismo do porquê que o indivíduo acaba entendendo
o mundo globalmente como um mundo perigoso, um mundo inseguro. E esse é um mecanismo interessante porque a gente consegue ver de diferentes formas isso acontecer com diferentes transtornos mentais. Paciente com TAG, que acaba sentindo que qualquer evento é perigoso, é incerteza, qualquer incerteza é intolerável, mesmo incertezas que não vão ter nenhuma repercussão relevante para o indivíduo. Ou um paciente com pânico, que acaba deixando de frequentar situações, locais, ambientes que tenham alguma lembrança, às vezes até superficialmente vaga, com um ambiente onde ele teve um ataque de pânico em primeiro lugar. O mesmo a gente pode entender por tensões de estresse pós-traumático, em que o indivíduo ele entende que possa haver ameaças semelhantes ao estresse, ao trauma que ele teve, em circunstâncias que de fato não tem. Quer dizer, tem uma generalização, digamos assim, de entendimento de eventos da vida como estressantes. E a gente compreende hoje esse mecanismo, né? Então note que, ainda que o conteúdo possa ser diferente, eu dei exemplo aqui de TAG, tensões de pânico e tensões de estresse pós-traumático, mas tem algo em comum. Existe um elemento comum a isso. E isso está muito bem documentado. Isso aqui é um estudo de neuroimagem e que não juntou 226 sujeitos, juntou 226 estudos e que mostra um mecanismo comum subjacente a transtornos de humor e transtornos de ansiedade. Aqui, áreas de hipoativação, né, e áreas de hiperatividade, né? Você vê aqui regiões próximas ao hipocampo, amígdala, né? Ou seja, a gente tem uma clareza de que esses mecanismos neurobiológicos, em comum a diferentes transtornos mentais, se relacionam com fenômenos, com processos psicológicos também em comum. E a gente pode optar por endereçar esses mecanismos especificamente, né? E qual é esse mecanismo, né? O mecanismo é a ideia de que a gente precisa, toda vez que a gente entra em contato, a gente tem uma emoção, a gente tem um julgamento sobre essa emoção. A gente atribui a essa emoção uma característica dela ser ou só desconfortável ou intolerável. Eu falei, bom, por definição, emoções negativas são desconfortáveis, tá? Elas são desagradáveis. Mas será que elas são desconfortáveis somente? Ou elas são intoleráveis, né? Uma pessoa, como eu descrevi anteriormente, que tem um neuroticismo elevado, ela tem uma propensão maior a entender como intolerável. E isso vai trazer para essa pessoa uma propensão a evitar esse estado e fazer de tudo para que isso não aconteça de novo. Para isso, essa pessoa vai recrutar, vai planejar pistas e contextos que evocam essa ansiedade e vai pensar em como é que ela faz para evitar esses contextos e essas pistas. Ou vai adquirir uma preocupação crônica, uma tentativa verbal, mental, de regular essas experiências afetivas ou físicas através, às vezes, de supressão emocional. Eu coloquei aqui que você pode ver que eu estou falando de ansiedade, mas, bom, no slide anterior eu falei sobre transtornos de humor também. Então, isso começou a ser estudado para ansiedade, mas percebeu-se que o mecanismo para depressão não é muito diferente, ainda que, claro, depressão também conte não somente com emoções negativas intensas, mas também com falta de emocionalidade positiva, aquilo que a gente chama de anedonia, assim como outros transtornos mentais. Na verdade, esse traço ansiedade que foi estudado aqui, identificou-se, ele é aplicado para emoções negativas em geral, tristeza, culpa, raiva, vergonha e assim por diante. Então, os transtornos mentais que têm emocionalidade negativa no seu cerne, portanto, podem ser explicados por esse mecanismo. E eles foram sendo explicados sucessivamente ao longo dos anos e com diferentes estudos, né? Ou seja, isso que a gente entendia como ansiedade, na verdade é neuroticismo, que envolve uma tentativa de diminuir essa carga, essa intensidade de emoções negativas e incontrolabilidade por meio de um comportamento evitativo. E esse comportamento evitativo ele é cada vez mais intenso na medida em que essa emoção fica mais intensa, com o desenvolvimento da preocupação crônica, que não é funcional, né? E esses mecanismos todos são transdiagnósticos para os transtornos de ansiedade e depressão. Isto é, bom, aí temos uma palavra que está no nome da aula, né? Protocolo unificado para o tratamento transdiagnóstico, né? Significa que a gente vai usar uma variável que ela é incomum a diferentes diagnósticos. Ela não é específica de um diagnóstico. Ela não é, como é que eu posso dizer, definidora somente de um diagnóstico. Ela é comum a diferentes diagnósticos.
O neuroticismo, ele é talvez a epítome do que é o transdiagnóstico, porque ele está em comum a praticamente todos os diagnósticos. Se ele não é um cerne, um elemento central do desenvolvimento de um diagnóstico, como transtorno de pânico, ele é muito importante para a psicopatologia, como é o caso do TDAH, como eu exemplifiquei anteriormente, né? E esse mecanismo, esse aspecto transdiagnóstico, ele se baseia, como eu disse, na presença de emocionalidade negativa e em esquiva experiencial, que é a relutância em permanecer em contato com a experiência privada. Aqui é aversiva. E ela vai ser aversiva porque são emoções negativas. Que isso envolve os componentes emocionais todos, componentes afetivos todos, sensações corporais, o próprio estado emocional, os pensamentos que acontecem, memórias em relação às emoções e a predisposição comportamental que a emoção traz. As emoções, elas trazem pra gente uma propensão comportamental, né? E o protocolo, inclusive, envolve as pessoas perceberem o que a pessoa tende a fazer quando ela está com raiva, o que ela tende a fazer quando ela está com ansiedade, o que ela tende a fazer quando ela está triste. E com uma ação tomada para alterar essas experiências ou os eventos que a provocaram. Aqui tem uma citação do Steve Reis, né? Então, para a gente ver como que é a importância, né? Aí como é que a gente consegue falar que esses conceitos conversam muito bem com outros conceitos muito importantes da psicologia aqui nessa citação do criador da ACT, né? Esse mecanismo de esquiva envolve uma reatividade aversiva às experiências emocionais, quer dizer, o indivíduo, ao ter uma emoção, ele entende aquela emoção como inaceitável, de que aquilo não é viável, que aquilo é muito perigoso, que aquilo precisa ser resolvido imediatamente, né? E aqui trouxe alguns exemplos. Sensibilidade e ansiedade envolve o indivíduo ter uma sensibilidade a estímulos físicos, seja taquicardia, palpitações, ou uma sensação de cabeça muito cheia, né? Intolerância à incerteza envolve o indivíduo entender que a incerteza ela é inaceitável e de que não é uma possibilidade da gente lidar e operar no mundo enquanto a gente tiver incerteza a respeito dele. O que é um problema, porque o futuro ele é necessariamente incerto, né? E até uma intolerância ao próprio sofrimento, de dizer que o sofrimento, ele per se significa que as pessoas não conseguem se mover, que elas não conseguem operar no mundo enquanto elas estiverem sofrendo. E na verdade aqui a nossa vida, ela sempre vai ter sofrimento. E para algumas pessoas pode ser mais difícil seguir em frente na presença desse sofrimento. Quer dizer, adquirir uma reatividade às emoções que seja menos aversiva é fundamental para que as pessoas tenham liberdade de operar na vida e tomar decisões que sejam coerentes com seus objetivos e valores, né? E esse enfrentamento evitativo, coping, né, com os americanos em inglês, né? Que muitas vezes o indivíduo concretamente vai lá, ele deixa de ir num lugar onde ele poderia passar vergonha, ele deixa de ir num lugar onde ele acha que teria um ataque de pânico, ou ele vai e ele fica se distraindo com o celular, ou ele fica toda hora checando a própria frequência cardíaca se ele não está tendo um aumento, que sinalizaria um ataque de pânico, ou ele leva algum amuleto, alguma coisa, né, que poderia protegê-lo, teoricamente. Aqui entra uma questão relevante de alexitimia, de uma dificuldade de perceber e nomear as emoções, né? Enfim, uma série de mecanismos que conferem para essa pessoa um risco considerável de psicopatologia. Então, além da emocionalidade negativa, esses componentes desse mecanismo de reatividade aversiva e coping e enfrentamento aversivo são o mecanismo pelo que surge a psicopatologia dos transtornos emocionais, né? Aqui para mostrar esse espectro internalizante, né? Então, vocês veem uma série de descrições clínicas, né? Do que está pendurado aqui nesse espectro internalizante. Stress, principalmente, né? Medo e assim por diante. São vários transtornos mentais, depressão, distimia, TAG, TEPT. Sim, personalidade borderline tem uma descrição muito grande com o neuroticismo, tá? Agora, o ponto é, independente da maneira que a gente chama transtornos emocionais ou espectro internalizante, o que a gente pode entender é que tem um mecanismo por trás disso, tem um mecanismo que explica o surgimento dessa psicopatologia. Quer dizer, o contexto evoca estados emocionais e a sua regulação emocional, né? Quer dizer, o indivíduo que tem um neuroticismo elevado, ele tende a uma probabilidade muito maior do que a outra pessoa de ter uma emocionalidade negativa intensa, e uma probabilidade muito maior de usar a regulação emocional mal adaptativa. Porque o repertório das pessoas, ele tende a ser estável, ele tende a ser repetitivo diante de contextos semelhantes, e para quem tem mais neuroticismo, tende a ser um repertório menos flexível, e um indivíduo que talvez ele não seja tão aberto a novos métodos de regulação emocional,
E ele precisa ser motivado para aprender novos jeitos de regular as emoções, né? Agora, as expressões repetitivas de emocionalidade negativa e de estratégias de regulação mal adaptativas, elas vão se consolidando ao longo do tempo, até que isso forma um transtorno mental, um transtorno emocional. Então, o indivíduo que ele tem uma propensão maior à intolerância e incerteza, e ele começa a ficar preocupado com uma série de incertezas cotidianas relativamente pequenas ou também grandes que acontecem. O indivíduo começa a ficar preocupado com isso, ele começa a ficar tenso, ele começa a gastar uma parte muito grande do tempo dele com isso, inclusive o lazer dele, ele não conseguir relaxar, e aí ele começa a ficar mais tenso com isso e não dorme bem. Pronto, essa é a descrição de um transtorno de ansiedade generalizada. Quer dizer, a emocionalidade negativa intensa com esses mecanismos de reatividade aversiva e esquiva experiencial, de enfrentamento evitativo, concretamente constituem um transtorno emocional. O indivíduo vai, digamos assim, preencher critério do DSM para algum transtorno emocional. Então, outra demonstração dessa, vou me colocar aqui no meio, tá? É a ideia de um indivíduo ter um aprendizado a respeito de respostas que ele tem emocionais, tem um gatilho, ele tem uma emocionalidade negativa. O indivíduo tem um gatilho e ele tem uma emoção negativa. Tristeza, medo, raiva. Se ele tem um neuroticismo elevado, que é essa predisposição genética a fortes emoções frequentes e esse senso de incontrolabilidade, esse enfrentamento evitativo vai trazer um alívio a curto prazo, aquela emoção vai melhorar a curto prazo e ela vai piorar ao médio e longo prazo. Ou seja, essa é a questão central do porquê que as pessoas continuam fazendo, como eu falei, com um repertório estável de desregulação emocional, de regulação emocional mal adaptativa. Por quê? Porque centralmente a curto prazo ajuda, a longo prazo não ajuda. Então, como a longo prazo é francamente o que importa na vida, o indivíduo aqui, nessa trajetória, desenvolve um transtorno emocional. Mas se o indivíduo não suprime, isso acontece mais provavelmente se ele tem um neuroticismo baixo, a afetividade se recupera naturalmente. E as emoções continuam a ser percebidas como viáveis, toleráveis, parte da vida, e não surge um transtorno emocional. Então, o enfrentamento evitativo é importante, assim como o neuroticismo. Então, são esses elementos aqui que a gente precisa endereçar de maneira transdiagnóstica, diferentes condições clínicas, né? E o tratamento do neuroticismo, né? Vou fazer um comentário, né, do quanto que houve uma insulação da pesquisa de personalidade em relação à psicopatologia, quer dizer, uma separação delas, né? E surgiu aqui uma noção de que a personalidade é algo pétreo, inflexível, impossível de mudar. E isso simplesmente não é verdade, né? É claro que tem grande estabilidade, a gente precisa ter uma certa estabilidade de personalidade, senão a gente não sabe quem nós somos, né? Mas existe uma flexibilidade suficiente, sobretudo de excessos, de traços mais extremos de personalidade, para que haja intervenções para melhorar a personalidade e para, sobretudo, nesse componente mal adaptativo da gente fazer uma intervenção que seja eficaz, né? Existe, claro, uma grande estabilidade do neuroticismo ao longo do tempo, mas a gente sabe que o neuroticismo, por exemplo, tende a diminuir um pouco a idade, né? Agora, os pacientes que têm neuroticismo mais elevado, eles têm uma tendência a melhorar menos esse neuroticismo ao longo do tempo. E aí, concretamente, o que a gente precisa aqui é fazer uma intervenção. Isso é compatível com a percepção de que a maior parte dos transtornos mentais é crônico. Tem um curso crônico ou recorrente, persistente, né? O neuroticismo ele é fundamental aqui porque ele mostra um prognóstico, ele tem um fator de predição de incidência de transtornos mentais, de recorrência, que é muito importante. Então, se a gente quiser ver um prognóstico de um paciente, o neuroticismo ele é até mais importante do que o diagnóstico categorial em si, sabe? Bom, eu vou falar agora sobre o protocolo unificado diretamente, depois desse aspecto teórico, né? E se você tiver dúvidas, se não ficou claro, você pode deixar suas dúvidas, comentários aqui no YouTube que eu vou responder, tá bom? O tratamento transdiagnóstico, ele é fundamentado no modelo dimensional da psicopatologia, que é baseado no Big Five, aqui especificamente no neuroticismo, tá? Que é um modelo conhecido que a gente tem na psicopatologia e tem muitas evidências empíricas de apoio ao protocolo unificado. Eu vou falar sobre cada um desses itens aqui, né? Bom, como que é o protocolo unificado? Eu falei para vocês, né, esses mecanismos de ordem superior de uma emocionalidade negativa e uma reatividade aversiva, né, um sofrimento de aversão, né, e que esse é o mecanismo de produção dos transtornos emocionais, né, que geram gravidade clínica e comprometimento funcional, né. Então, os módulos do protocolo vão ser um módulo de psicoeducação sobre as emoções, aquilo que eu já falei para vocês lá no começo. As emoções, elas
são desagradáveis. Isso não significa que elas sejam inúteis, não significa que elas não vão acontecer, e não significa que o nosso objetivo seja extingui-las, não é, né? Percepção emocional através de mindfulness, então essa percepção é muito importante, e é um protocolo diferente que tem um mindfulness das emoções. Um módulo de flexibilidade cognitiva, ele é de fato um protocolo de TCC, né, um protocolo unificado, um módulo de enfrentamento das emoções, né, do indivíduo perceber quais são os comportamentos relacionados às emoções, comportamentos guiados pelas emoções, e tomar uma decisão em relação a eles, sabendo que, em grande medida, esses comportamentos, se eles representam uma esquiva experiencial, eles melhoram as emoções a curto prazo e pioram a longo prazo. E exposição emocional, né? Exposição emocional é muito importante, e o protocolo unificado dá um foco a ele, né? Agora, qual é a evidência do protocolo unificado, né? Isso aqui é uma meta-análise que mostra uma evidência para ansiedade em geral, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, toque, pânico, agorafobia, ansiedade social, e alguma evidência para personalidade borderline, mas aqui esses estudos são bastante incipientes, não é um protocolo que a gente deve indicar assim para transtorno de personalidade borderline de imediato, né? Carece ainda de evidências. Isso funciona também quando a gente analisa, ele também tem evidências consideráveis quando a gente analisa ansiedade e depressão como construtos gerais. Isso tem um mecanismo de ganho para mecanismos de regulação emocional adaptativos e redução de mecanismos de regulação emocional mal adaptativos, e um efeito bastante importante para a redução de afetividade negativa e possivelmente um ganho de afetividade positiva. Quer dizer, não é o foco especificamente, mas tem uma possibilidade de ganho, mas o nosso foco é a redução da emocionalidade negativa, né? Ele melhora o comprometimento funcional e aumenta a qualidade de vida. E uma evidência. Agora, voltando aqui, perdão. Em comparação com o quê? Em comparação com o protocolo tradicional de cada transtorno mental. Isso aqui não é comparado com placebo. Isso aqui é comparado com o protocolo da TCC para depressão, o protocolo da TCC para TAG e assim por diante. Ou seja, a gente tem aqui uma comparação de que ele é, no mínimo, tão bom quanto os protocolos tradicionais individuais, e que muitas vezes traz para o profissional da psicologia uma dúvida sobre uma necessidade de aprender inúmeros protocolos. Agora, um elemento aqui que é importante é que alguém pensa, tá bom, mas aí eles recrutaram um paciente que só tinha toque, eles recrutaram um paciente que só tinha transtorno de ansiedade generalizada. Mas o que eu faço com os pacientes que têm múltiplos diagnósticos? Que é a regra. Os estudos de field trial do DSM-5 mostram isso claramente. Você tem, por exemplo, mais pacientes com TEPT com depressão do que sem depressão. Então, a probabilidade maior é que o paciente tenha pelo menos 2 diagnósticos: TEPT, depressão, transtorno de uso de álcool, pânico, TAG e assim por diante. Por onde você começa? Por onde você inicia um tratamento de um paciente assim? Essa não é uma decisão fácil, né? E inclusive o CAMAT, que é um dos principais guidelines para depressão, ele aumentou o nível do protocolo unificado. Tá aqui, ó, o tratamento transdiagnóstico para transtornos emocionais, ele está como segunda linha, atrás de tratamentos consagrados, com uma evidência crescente, e que ele tem um uso particularmente útil em contexto de ansiedade, de transtorno de ansiedade, né? O CAMAT é um guideline para tratamento de depressão. Então, concretamente, o que ele está dizendo aqui, olha, comorbidade, essa é uma boa ideia, tá? Então, o protocolo unificado deve chegar à primeira linha? Acredito que sim, tem muitos ensaios clínicos em andamento, e isso são excelentes notícias. E ele consegue melhorar o neuroticismo, né? Ele, concretamente, medidas de neuroticismo, ele melhora? Sim, ele melhora. O tratamento padrão também. Mas o que a gente vê é que claramente o protocolo unificado tem uma persistência maior dessa melhora de neuroticismo, tá? Isso é bastante importante como um fator de prognóstico para os pacientes. Bom, como é que é a fundamentação desse protocolo, né? Nada, nenhuma novidade aqui para falar para vocês, além do que eu já havia mencionado anteriormente, né? Ele tem como alvo o neuroticismo, ele transcende limites categoriais, um mecanismo psicopatológico, ele é um mecanismo de ordem elevada. A gente tem uma operacionalização desses elementos transdiagnósticos, né? Esse traço, né, de experimentação de emoção negativa e esse mecanismo de produção de psicopatologia, exemplificado nessa figura que eu já expliquei para vocês na parte anterior da aula, né? Então eu vou focar em outra questão, né? Ou seja, o neuroticismo, ele permite que a gente reconceitualize os transtornos emocionais pelas suas semelhanças, em contraste com as suas diferenças. Essa é uma ideia
válida como organização da personalidade, com modelos contemporâneos de psicopatologia, né? E que permite uma transição desse modelo categorial que a gente sabe que tem um limite muito grande, inclusive em termos de comorbidade, né? Então, isso aqui é o field trial que eu havia mostrado. Se vocês forem ver, isso aqui é um gráfico em flor interessante, né? Então você vê, depressão sem TEPT tem uma frequência menor do que depressão com TEPT, tá? Então, quando você olha a probabilidade enorme é que você tenha muitas comorbidades. Você vê aqui, depressão com TEPT e intenção de uso de álcool é quase tanto quanto depressão isoladamente. A regra é a comorbidade, gente. A regra é a comorbidade. Como que a gente faz para endereçar isso? A gente vai usar ali um protocolo para cada transtorno mental e vai fazer em sequência? Ou a gente vai aprender um protocolo que serve para neuroticismo e aplicar isso nos nossos pacientes? Tá? Então, esse conteúdo, todo esse conteúdo, ele está disponível, né? Então, a gente tem aqui 3 livros muito importantes, um sobre neuroticismo em geral, né? Todo Segredo do David Barlow e seus colaboradores, né? Um da aplicação do protocolo unificado e um da aplicação do protocolo unificado em condições de saúde física. Isso é muito importante, porque com frequência a gente recebe pacientes que têm síndrome do intestino irritável ou que eles têm condições de saúde mental relacionadas a Parkinson, a enfrentamento de câncer, né? Então, ali tem aplicação desse protocolo para essas condições clínicas. E os manuais, manual do terapeuta e manual do paciente. E a boa notícia é que a ArtMed traduziu esses 2 últimos livros aqui, né, para o português e, portanto, está disponível, né? Além disso, tem a versão em inglês para crianças, né? Então, crianças e adolescentes. A ideia aqui, claro, é ter uma adaptação do protocolo unificado. Isso aqui também é baseado em evidências. Eu, de longe, mostrei todos os ensaios clínicos que tem para o protocolo unificado. Mas isso é interessante para os profissionais que atendem essa faixa etária. Isso é muito bacana, né? Agora, o protocolo ele é muito versátil, né? Então, ele já foi usado em atenção primária, em clínicas de saúde mental, hospital de dia, pacientes internados, diferentes transtornos mentais, também tem evidência para transtornos alimentares, transtorno de uso de álcool, tá? Além dos outros transtornos mentais que eu falei, né? Ele tem uso para outros, eu vou chamar de transtornos mentais, né? Mas alguém pode dizer que dor crônica não é, mas insônia e dor crônica ele tem evidência para essas condições clínicas. As modalidades de aplicação também são bem heterogêneas, né? Grupo individual, claro, mas grupo com intervenção digital, né? Sendo desenvolvida. Existe uma versão, a versão padrão dele, e tem evidência de uma versão reduzida de um protocolo de 2 horas aproximadamente, com adaptação contextual aqui no contexto latino, no estudo na Colômbia, feito com transtorno de estresse pós-traumático, em vítimas dos conflitos armados ali das Farc, né? E como eu falei, estresse associado a condições de saúde física, intestino irritável, esclerose múltipla, Parkinson, câncer, diabetes mellitus, né? E a conceitualização clínica desses pacientes, ele não é aquilo que eu mencionei, a gente pode sumarizar aqui, né? Com a experimentação, né, de emoções negativas intensas e frequentes, entender as reações aversivas que esses pacientes têm em relação às emoções e os esforços adaptativos para modificar essas emoções através de evitação, supressão e fuga. Quais são os mecanismos que esses pacientes fazem? A ideia aqui é que diferentes sintomas e sinais e síndromes funcionam de maneira semelhante. Quer dizer, a descrição ela é diferente, mas o funcionamento ele é muito semelhante, né? Nesse gráfico eu já havia mostrado para vocês, em que o enfrentamento evitativo ele traz um alívio a curto prazo, uma ampliação da psicopatologia a longo prazo, constituindo transtorno emocional. Isso é mais frequente em quem tem neuroticismo elevado e é menos frequente em quem tem neuroticismo menor. São pessoas que tendem a não evitar ou suprimir as emoções e perceber as emoções como toleráveis e assim não se desenvolve um transtorno emocional. Eu trouxe essa ilustração de novo para mostrar como é que surge, quais são os exemplos de transtorno mental por transtorno mental, para ficar um pouco mais claro, né, para vocês, né? Então, uma parte muito considerável da população tem ataques de pânico, que não acabam sendo clínicos no sentido de terem prejuízo. Alguns pacientes têm transtorno de pânico. Quais são os que têm transtorno de pânico? São aqueles que vão executar uma reatividade aversiva com esquiva experiencial. E essas pessoas são aquelas pessoas que atenderam ao longo do tempo a ter um neuroticismo elevado e ter uma percepção de aversividade das emoções negativas, né? E
temos exemplos aqui para cada um desses eventos que culminam com transtornos mentais. O trauma tem um TEP, tem um mecanismo, sim, de esquiva experiencial, reatividade aversiva, o trauma, e assim por diante, tá? Então a gente vai ter uma avaliação que passa por emoções negativas intensas e frequentes, né? Então essa experiência subjetiva de intensidade, frequência, duração e compreensão dos antecedentes dessas emoções, tá? E essas emoções são excessíveis, elas são inflexíveis, elas geram disfunção. Então tem um componente só da descrição da emoção, né? Então a gente pode buscar, tem perguntas eventualmente que são interessantes para a gente fazer, né? Para isso. Peraí, eu vou me tirar da frente aqui para mostrar para vocês, né? E em seguida a gente vai ver as reações, a reatividade aversiva às emoções. Elas são vistas como aversivas, desejadas, perigosas. O indivíduo sente que precisa controlá-las ou se esquivar delas, né? A emoção é julgada como inaceitável, perigosa, né? Isso é muito ruim, por exemplo, não posso me sentir assim, eu não deveria estar me sentindo assim, eu sou fraco por me sentir assim, isso significa que eu estou fora do controle, e assim por diante, né? Ou até alguns pacientes falam, eu estou fazendo drama. Então, essa é a reatividade aversiva, né? O indivíduo até julgar a si mesmo de maneira tão severa, digamos assim. E a gente vai precisar identificar quais estratégias maladaptativas que o indivíduo usa para regular essas emoções, né? Para evitar o contato com essas emoções sofridas. Em primeiro lugar, o comportamento imediato das emoções, né? Como de raiva, de atacar alguém de alguma forma, por exemplo, com evitação, fuga aberta, evitação comportamental sutil, evitação cognitiva, uso de sinais de segurança, são todos mecanismos que a gente vai precisar aprender a identificar no paciente, explicar para o paciente, psicoeducar o paciente e buscar estratégias adaptativas. Então, a formulação de caso do protocolo unificado, claro que ela vai centrar entre a gente perceber as emoções negativas intensas, a reatividade aversiva e aqui os exemplos de esquiva, de enfrentamento evitativo. Então, temos aqui hoje o protocolo disponível, os livros disponíveis em português. E eu vou mostrar para vocês, por último aqui na aula, os módulos, sumariamente, né? O objetivo geral do tratamento, ele pode ser resumido, e isso é uma coisa que eu costumo fundamentalmente dizer para os pacientes repetidamente esse conceito. Então vocês veem que ao longo da aula eu fui bem repetitivo, mas a ideia é que a gente precisa ser repetitivo, a gente precisa repetir a mesma coisa de diferente maneira, né? É desenvolver tolerância às emoções e reagir de maneira adaptativa. Então, a tolerância às emoções é o oposto de reatividade aversiva. Agir de maneira adaptativa é o oposto de enfrentamento evitativo. Isso vai gerar uma redução dos sintomas emocionais, isso vai gerar uma redução da psicopatologia, melhor de qualidade de vida. O protocolo, ele tem 8 módulos. O primeiro módulo, como vocês estão vendo aqui, ele é um módulo de definição de objetivos e manutenção da motivação. Vocês veem que não tem aqui, não se começa direto com estratégias, digamos assim, de tratamento. Essa é uma diferença do protocolo unificado e é uma coisa riquíssima do protocolo unificado para estimular motivação no paciente. É evidente que isso começa depois da conceitualização, como eu falei antes de conceitualização, estou falando aqui dos módulos. Então, o caso já está sendo conceitualizado, o profissional já conhece o paciente e ele vai ajudar o paciente a desenvolver motivação, com exercício de prós e contras e estabelecimento de objetivos, né? Então, esses dois exercícios de prós e contras e desenvolvimento de objetivos que sejam específicos, mensuráveis, apropriados, traz para o paciente uma motivação clara. E traz material para ser buscado posteriormente nos momentos difíceis. Momentos difíceis são o quê? Momentos em que o paciente perde motivação, momentos em que tem que fazer exposição emocional e o paciente sofre com isso, né? Que tendem a acontecer. Temos um módulo de compreensão das emoções, né? Então, a psicoeducação sobre a natureza das emoções, sobre as respostas aprendidas às emoções, sobre o papel informativo das emoções, das emoções trazerem informação pra gente, né? De como é que ela motiva o comportamento, e o fato dela ser desconfortável não significa que ela seja mal adaptativa, e que, em geral, mal adaptativo é a reação que as pessoas têm a emoções intensas, né? E aprendizado sobre os gatilhos comuns das emoções, né? Ensinar o paciente a monitorizar o próprio comportamento
para perceber quais são os seus gatilhos pessoais. A gente ensina sobre gatilhos gerais, né? A incerteza gera ansiedade, bloqueio de objetivos gera raiva, tudo bem, tem esses conceitos gerais, mas a gente precisa perceber também daí os nuances do próprio paciente. E, bom, como eu falei, a gente está nesse ponto, a gente já fez uma conceitualização de caso, a gente já vai trazer para o paciente ter oportunidade de dizer do que para ele ali faz mais sentido, quais são os exemplos que são mais significativos para ele, né? Um módulo de Mindfulness, então esse é um protocolo que usa Mindfulness como a grande maior parte dos protocolos atuais, né? Atenção plena e não jogadora das experiências emocionais. A diferença é um foco nas emoções, é um foco em Mindfulness nas emoções, com uma observação curiosa e voluntária as interações entre pensamento e emoções, em pensamentos, sentimentos e comportamentos, né? Tem 3 práticas, uma prática de mindfulness das emoções, uma de indução mindful das emoções através de música e uma ancoragem no presente, uma prática de mindfulness informal, né? Flexibilidade cognitiva, classicamente, né, o aprendizado da influência dos pensamentos sobre as reações emocionais, mas aqui o protocolo ele usa menos armadilhas do pensamento ou distorções cognitivas, como quiser chamar, ainda que ele traga o conceito de pensamentos automáticos, né, e tirar, que seriam 2 armadilhas, tirar conclusões precipitadas e pensar o pior. Existem exercícios adicionais que sejam necessários, isso pode ser acoplado aqui a esse módulo, e esse módulo, ele é bastante importante, mesmo que o foco seja as emoções, a gente sim usa, o protocolo mantém o foco, né, na sua tradução cognitiva de ter um módulo de flexibilidade cognitiva, visando, né, uma flexibilidade cognitiva maior através de estratégias de reavaliação, com perguntas como tipicamente se faz nesse módulo, né? O combatendo os comportamentos emocionais envolve a ideia de que as emoções elas trazem um comportamento, elas evocam um comportamento, né? E que, principalmente nos comportamentos que servem para evitar as emoções negativas. Então, todas aquelas definições que eu falei, esquiva aberta, esquiva comportamental, etc., são trazidos, os pacientes vão ver quais deles eles fazem. É importante ter um mapeamento global desses fenômenos, né? Com identificação e fundamentalmente perceber a diferença de efeito a curto e a longo prazo e perceber como que as consequências a longo prazo foi o que promoveu, foi um mecanismo de produção ali dos sintomas da psicopatologia, né? E, claro, aqui o foco, uma habilidade é a ação alternativa, né? Então, isso é uma relevância de ações alternativas adaptativas para isso, né? E o módulo 6, né, o reconhecimento e enfrentamento das sensações físicas, que envolve perceber esse componente físico das emoções, de que ele é muito importante com exercícios de exposição interoceptiva. Isso é importante não somente para transtorno de pânico, então o protocolo unificado propõe exercícios mesmo para depressão, né, com essa sensação de peso e assim por diante, né, de evocar essa questão relevante para o paciente. Então você veja que a gente teve um foco no componente emocional, cognitivo, do comportamento e das sensações físicas. E um módulo sobre as exposições emocionais, né? Que é o último módulo com habilidades novas, né? Então, a ideia de que faz uma hierarquia de exposição e que o paciente vai fazer uma exposição, e veja que isso aqui é o único que tem a duração mínima de 2 sessões, isso pode demorar mais, mas também porque é o último módulo que tem novas habilidades. Então, o indivíduo ele pode ter uma oportunidade de integrar as habilidades todas nesses exercícios de exposição, tá? De mindfulness, emoções, de flexibilidade cognitiva e assim por diante, tá? O último módulo é um módulo de encerramento, como tipicamente se faz, uma revisão dos conceitos, revisão do progresso do paciente e, claro, a ideia de como manter os ganhos, né? De como é que o paciente pode perceber sinais de piora, como é que ele pode retornar ao protocolo para novos ganhos e muito importante, já voltamos lá para o módulo 1 do desenvolvimento de motivação e de objetivos, que tinha lá o paciente desenvolver os objetivos que ele quer endereçar ao longo desse tratamento. Mas o paciente ele deve aprender a fazer isso, ele pode aprender a construir novos objetivos. Ele fez isso uma vez, com ajuda, claro, mas ele pode aprender novos objetivos e aplicar essas habilidades. São habilidades que o indivíduo adquiriu e que ele pode usá-las de maneira... O protocolo ele tem essa duração, mas como muito frequentemente se faz, sessões depois esporádicas, depois de 1 mês, 3 meses, 6 meses, são úteis para que as pessoas
possam relembrar dos conceitos, retomar as práticas, e às vezes funciona predominantemente aí como um trabalho motivacional, né? O protocolo unificado, ele tem uma carga de trabalho motivacional relevante, porque se a gente reconhece que exposição a emoções negativas é algo sofrido, é algo difícil, né? O trabalho de motivação não é só entrevista motivacional para redução de uso de substância, perda de peso, não é só isso. Trabalhar a motivação dos pacientes é algo necessário globalmente em saúde mental. E agora eu vou responder dúvidas, beleza? Como aplicar o protocolo unificado em pacientes que apresentam resistência ao tratamento ou baixa adesão, especialmente em casos de comorbidades como ansiedade e transtornos da personalidade? Bom, eu vou começar pelo último termo da pergunta. Como eu falei, né, o protocolo unificado ele não é um protocolo que tem evidências suficientes para o tratamento de transtornos da personalidade, tá? Isso posto, ele é um protocolo muito válido para pacientes que têm comorbidades. Então, nem todo paciente com comorbidades tem um transtorno da personalidade. Ainda que o paciente possa ter problemas de personalidade, não seria exatamente um protocolo que a gente deve usar em primeiro um paciente com, por exemplo, transtorno da personalidade borderline. Agora, a pergunta que você está falando sobre como trabalhar paciente com resistência ao tratamento ou baixa adesão. O protocolo unificado ele tem um foco muito grande em motivação. Tá? Então, esse é um elemento central do protocolo. Ele começa, esse é o primeiro módulo. Ele não está lá à toa. Ele não é o primeiro, ele não é um módulo necessário, não é um módulo extra que se você sentir, ele é por padrão para todos os pacientes. Focar nisso é um elemento crucial. Então, o protocolo está lá, ele fala sobre prós e contras de desenvolvimento de objetivos. Nada impede que o profissional adicione, se ele percebe um paciente que tem uma especial dificuldade em adesão ao tratamento, que faça um levantamento de valores, se essa pessoa tiver treinamento para um esclarecimento de valores pode ser muito útil. Agora, eu já tive oportunidades também de ficar mais tempo na conceitualização de caso e trazer alguns dos conceitos que seriam tratados mais para frente, nessa ideia, logo inicialmente, uma ideia de que os comportamentos emocionais, eles a curto prazo ajudam e a médio e longo prazo eles não ajudam. Eles pioram a situação. Isso pode trazer para os pacientes uma percepção de que eles estão presos em um ciclo e eles precisam sair desse ciclo de piora da psicopatologia, de retorno de pânico, de retorno de múltiplos sintomas de diferentes transtornos mentais. Então, esse trabalho de motivação, ele pode demorar mais tempo com determinados pacientes e aí vem a gente, assim, eu acho que a gente tem que ter uma criatividade. Tá? De trazer essa perspectiva de novos jeitos de trabalhar a motivação do paciente. O desenvolvimento do vínculo, inclusive na academia diagnóstica tem aula sobre vínculo na entrevista, né? E quando você desenvolve vínculo com o paciente, tem um componente muito interpessoal, idiosincrático daquela relação. E perceber o tipo de vínculo, por exemplo, que impacta mais o paciente, que ele é mais susceptível. Lá, a gente tem vínculos nessa aula, estou dando um exemplo, autenticidade, liderança, conhecimento. O paciente pode ser mais susceptível a um tipo de estratégia de vínculo, e a gente pode perceber isso e investir. Entregar para o paciente aquilo que ele precisa para confiar e para ir em frente. Uma outra coisa importante é que aquela adaptação contextual da Colômbia, ela incluiu uma sessão adicional no início em que o paciente fala da vida dele. Eu acho que isso é um elemento da nossa cultura. E não é que o profissional não sistematicamente veja isso. Eu dei um exemplo de como a gente precisa entender neuroticismo sob uma perspectiva de desenvolvimento. Teve alguns slides na aula sobre isso. Mas a ideia é que, às vezes, o paciente tem que contar a biografia, não somente o rumo das emoções. É uma coisa quase uma descrição biográfica. Aí pode ser que precise disso, porque algumas pessoas elas precisam contar para os outros a própria biografia, receber uma validação disso e agora ela confiar em você. E olha, isso é válido, é legítimo, é uma demanda legítima dos nossos pacientes. Né? A evidência que determina módulos do PU, protocolo unificado, tem um impacto mais significativo em certos diagnósticos. Olha, ele tem uma característica modular, né? Mas o estudo nessa área é incipiente, né? De mecanismos de ganho de algum ou de outro. Tem a Shannon Zavala, que é uma professora que escreveu o livro de neuroticismo com David Ball, tem alguns estudos nesse sentido e tal. Mas não é uma literatura vasta e que permita a gente, pelo protocolo unificado, tomar uma decisão. Mas, por exemplo, a exposição interoceptiva, ela é um elemento fulcral na maior parte dos protocolos para tratamento de transtorno de pânico. Então, isso certamente é algo que vai ser importante para um paciente com pânico. Ainda que o protocolo unificado reforce que isso deva ser feito nos pacientes em geral, como não pular esse módulo,
porque o paciente, por exemplo, não tem sensibilidade à ansiedade física, por exemplo, né? Então, os pacientes com depressão, eles têm peso, eles têm angústia, eles têm sensações físicas, às vezes com apertos no peito e tal, que a gente pode tentar criativamente evocar, né? Para a exposição, claro. Ah, é um futuro ainda muito distante? Olha, não é, né? Não é. Os ensaios clínicos estão aí, os manuais estão até traduzidos, né? Essa aula é uma aula introdutória e, puxa vida, certamente não é um futuro distante, é um futuro, um presente, tá presente. Eu aplico no meu consultório há alguns anos esse protocolo, eu fiz o treinamento. Eu sou o único brasileiro, segundo o site, né, do Protocolo Unificado, que fez o treinamento oficial do protocolo, né? Então, vocês podem encontrar no Unified Protocol Institute, tá lá o meu nome. E, olha, ele é um protocolo válido e útil, prontamente disponível, né? Deixa eu ver, aqui tem mais duas, né? Onde podemos encontrar esse protocolo na versão brasileira, no site da ArtMed, né? Eu não sei se na Amazon vende, eu acompanho o site da ArtMed mesmo, mas eles têm os dois livros e os livros são bacanas, né? Eu vou mostrar aqui, né? Aqui estamos, né? São esses dois livros, né? E ele tem o manual do paciente e o manual do terapeuta. Então, o paciente tem essas informações, ele pode preencher tudo, ele fica isso como algo persistente para ele. E, claro, a gente precisa ter os dois livros, a gente precisa aprender o conteúdo. Eu acho que é acessível. Ele é um livro que, na minha impressão, quanto mais você vai lendo, essa foi a minha impressão ao estudar o protocolo unificado, ele mais vai fazendo sentido. Mas as peças se encaixam. Tem uma hora você fala, nossa, essa parte ela não precisava estar aqui. Aí depois fala, não, é verdade. Faz todo sentido, ela tinha que estar ali. Né? Bom, última pergunta aqui que tem. Ele é aplicado para TEPT complexo? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu falei para vocês que ele tem adaptação na Colômbia para vítimas de conflitos armados ali das Farc com as forças federais colombianas, né? Um conflito de muitos anos que afetou uma área muito grande do país e que deixou milhões de vítimas ali, né? De alguma forma ou de outra, milhões de vítimas. Esse é um exemplo, né, do que a CID-11 coloca como o tipo de trauma que costumeiramente leva a TEPT complexo. Lembrando que o transtorno de estresse pós-traumático complexo, ele não é uma categoria do DSM. O DSM, ele optou por não separar o TEPT complexo e ele ampliar a descrição dos possíveis sintomas, os critérios diagnósticos de TEPT. Então, o critério diagnóstico de TEPT é um dos maiores, acho que, se não me engano, é o maior do DSM, né? E número de ali os critérios diagnósticos, né? A CID-11, por sua vez, separou e ela coloca ali que o TEPT complexo tem, além dos sintomas clássicos de TEPT, outros sintomas, desregulação emocional, uma autoimagem muito comprometida, um estilo interpessoal evitativo, por exemplo, e ela coloca que esse tipo de sintoma, além dos sintomas clássicos de TEPT, né, revivescência, esquiva, etc., ele acontece em tipos específicos de trauma, que são traumas muitíssimo severos e contínuos. Então, sim, esse exemplo desses conflitos armados classifica como tipo de trauma que costuma evocar TEPT complexo. Porém, não é algo que foi especificamente descrito nos estudos, mas a gente pode entender que muito provavelmente muitos daqueles pacientes tinham TEPT complexo e o protocolo unificado melhorou os sintomas de TEPT deles de maneira bastante importante, tá? Bom, pessoal, essas foram as dúvidas bem interessantes. Espero que a aula tenha sido útil para vocês. Então, não se esqueçam de clicar aí para seguir o canal, colocar o sininho. Eu estou dando aulas gratuitas mensais. Você pode entrar no grupo da Academia Diagnóstica, onde o pessoal vota para a aula gratuita do mês. E sugiro que você é profissional de saúde, conheça a Academia Diagnóstica. É um projeto de ensino desse modelo unificado, modelo dimensional, novo modelo da psicopatologia. Muito obrigado e até mais.